Nós vamos estudar hoje Gênesis 3, versículo de 1 a 13. Né? Nós vamos estudar a maior tragédia da humanidade, né? Que é a queda. Vocês vão ver que de vez em quando eu estou olhando ali, porque ali tem a minha cola. Né? Lá na EBD a minha cola é embaixo, agora é em cima. Né? Então de vez em quando eu vou olhar para lá para conseguir aí seguir uma linha de raciocínio. Né? Vamos ganhar tempo aqui então. Bom, para que a gente vai estudar Gênesis 3? Né? A gente estuda Gênesis 3 para a gente entender que tem coisas que aconteceram lá atrás que acontecem hoje. Tem discursos, né, que hoje que são baseados no mesmo discurso que, né, a antiga serpente fez, né, aquela ideia, né, aquele pacote que ela vendeu ali para Eva e depois para Adão. É um pacote que ainda hoje muitas vezes nos oferecem, né? Então a gente tem que ficar esperto nisso aí. E a gente no final vai até criar um slogan, né, um logotipo, uma frase de efeito, né, que é assim: isso é tão antigo quanto Gênesis. Né? Eu espero que a gente chegue no final e entenda essa dinâmica. Então vamos lá. Eu vou ler o texto, tá? Faço questão, até para dar entonação àquelas coisas que eu gostaria de destacar nessa lição. Né? Obviamente a gente não vai esgotar o estudo de Gênesis 3, de 1 a 13, mas a gente vai pontuar algumas questões aí mais importantes. Né? Bom, então eu vou ler o texto. Gênesis 3, do versículo 1 ao 13. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Na minha versão aqui, é Nova Tradução Linguagem de hoje. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Muito bem, então vamos lá, né? Ao longo do texto aqui eu fui lendo e fui, né, dando ênfase em alguns pontos aqui que eu quero destacar hoje. Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa em Gênesis, existe uma polêmica muito grande, né? Se realmente Adão e Eva existiram, se Gênesis é literal, né? Se Gênesis é alegoria, né? É uma metáfora e tal. Bom, a gente tem, né, uma discussão muito grande em torno disso, mas uma coisa que é importante a gente destacar é o que acontece no Novo Testamento, que o Novo Testamento fala a respeito de Gênesis 3. Né? Então lá em Atos 17, 26, nós temos aí o versículo: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. De um só, toda a raça humana. Lá em Romanos 5,12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão como a porta de entrada aí do pecado, e esse pecado se estendendo a todos. Né? Lá em 1 Coríntios 15:45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, porém, é espírito vivificante. E lá em 1 Timóteo 2,13 diz o seguinte: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Muito bem, então diante destes textos, né, do Novo Testamento, a gente tem uma noção clara de que, assim como a vinda de Cristo, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo foram coisas que aconteceram no tempo e no espaço, foram fatos, né? Jesus se materializou, ele realmente, os discípulos chegavam e tocavam nele, né? Então, se isso ocorreu um dia na história, né? A queda por parte de Adão e Eva lá no Éden também aconteceram, né? Um dia na história. Então é importante a gente ter essa dimensão. E aí, tirar lições, né? A partir de Gênesis 3. Então vamos lá, né? Adão, Eva e a serpente. Nós temos ali um cenário onde a princípio você tem Eva e a serpente dialogando, e em algum momento Adão chega ali, né? Em algum momento, né? A dinâmica ali ela é muito rápida, então às vezes nos traz algumas dúvidas, né? Na questão de como se deu, né? A sucessão de eventos ali parece que é tudo uma coisa só, mas o texto dá a ideia de que aconteceram em alguns momentos diferentes ao longo de um dia, né? Bom, a serpente, né? Vamos falar da serpente. A serpente, ela pode simbolizar, né, nas escrituras, né, não só essa astúcia como o próprio Satanás, né, a antiga serpente, mas a serpente também pode indicar aí, né, ser símbolo de salvação, né? Lá no deserto, né, a imagem de uma serpente, né, que inclusive simbolizava Cristo sendo levantado na cruz, né? Foi utilizada, essa imagem da serpente foi utilizada para salvar os judeus que haviam sido picados por uma cobra, né? Então, a imagem de salvação aí que a serpente ela tem. E na questão secular, então a serpente ela pode ser símbolo de muita coisa, né? Então, quando a gente olha aí, né, símbolo de medicina, psicologia, né, se não me engano, você tem aí a serpente como símbolo, né, de sabedoria e tudo mais, na Grécia, né, e tal. Então, a imagem da serpente ela pode representar várias coisas. Em Gênesis, especificamente, ela está representando, né, esse ser que é Satanás. Mas, enfim. Na escritura, aí, no texto de Gênesis 3.1, está dizendo que era o animal mais esperto que Deus criou. Engraçado isso, né? Eu, como biólogo, né, quando a gente pesquisa aí quais são os animais, né, os seres vivos, os animais, vertebrados, invertebrados, mais inteligentes aí do planeta, a serpente não passa nem perto, né? A gente tem aí golfinho, que é muito inteligente, a gente tem aí polvo, né, que é um invertebrado, é incrível pensar que polvo é um animal inteligente, né? Elefante, né, um animal muito inteligente também, chimpanzé, dá uma pesquisada no Google aí, dá uma olhada, quais são os animais mais inteligentes do planeta. A serpente passa longe. Mas quando a gente para e pensa, né, na situação do planeta antes da queda, a gente não tem noção de como que era. A gente tem uma ideia de como era, a gente não sabe exatamente como era, a não ser pela revelação das escrituras. A gente tem várias literaturas que vão falar sobre essa origem do homem, a origem das coisas, né? E muitas delas com um ar de mitologia muito grande, né? E aí o que a gente tem de revelação, que a gente crê, que a gente tem a fé, né, de que veio da parte de Deus, é as escrituras, é a Bíblia, né? Muito bem. Interessante, né? No texto de Gênesis 3, a serpente fala, né? Engraçado isso, né? A serpente fala, né? A gente já pensa assim, Nárnia, os animais falavam, olha que coisa legal, né? Não sei se antes da queda os animais falavam. Se aí a gente tem uma questão literal, se a gente tem alegoria, a gente não sabe. Mas o fato é que ela fala, ela troca ideia com Eva, né? Ela conversa, né? E de maneira até muito eloquente, né? Mas a gente sabe que a serpente ali simboliza Satanás, né? Esse ser espiritual caído, né? É interessante também que quando está falando da serpente, fala que ela passa a rastejar depois da queda. Então você para e pensa assim, pô, esse bicho voava? Serpente voadora? Meu Deus do céu, misericórdia, né? Bom, a gente não sabe, eu estou aqui brincando, aqui me divertindo, né, com essas conjecturas, né, a respeito do mundo pré-queda, né, antes da queda, mas isso a gente só pode se divertir e rir com isso. A gente precisa tirar as lições espirituais, né, as lições práticas do nosso dia a dia, a partir do que vem depois aí, né? Então vamos lá. Continuando aqui, eu até me perdi aqui, onde que eu vou apertar? Apertei. Bom, informação importante. A serpente, ela usa a palavra de Deus, né? Ela vira e fala assim, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem
as frutas de nenhuma árvore do jardim. Ela usa a palavra de Deus. Olha que sacana, né? A serpente, olha só como que ela é simpática. A serpente, uma simpatia danada, né? Por quê? Imagina, né? Vamos pensar assim, literalmente falando. A serpente foi criada antes. Então, ela tem mais informação histórica do que Adão e Eva foram criados depois. E a serpente vem toda simpática. É verdade que Deus diz isso? Né? Então, por aí a gente já vê, né, essa sagacidade, né, da serpente. Né? Porque, normalmente, né, a gente chega impondo opinião. A serpente não, ela já chega ali, ó. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas e tal. Então, quer dizer, né, é a maneira como ela aborda Eva. Né? E engraçado que Eva nem estranha que a serpente fala, né? Eles não tinham estudado biologia nem história, né? Eles não tiveram aula disso, né? Muito bem. Olha a pergunta maliciosa da serpente. Olha como que ela é sacana, né? Porque Deus tinha dito que de todas aquelas árvores, se a gente for olhar aí, né? Dá uma pesquisada no Google aí, quantas espécies vegetais existem de árvores frutíferas. São muitas. Deus falou assim, de todas essas vocês podem comer à vontade. Essa única aqui vocês não podem. É só uma. Aí a serpente vira e fala assim, Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore. Pô, não foi isso que Deus disse. Mas ele plantou uma sementinha na cabeça de Eva ali o seguinte, bom, se não pode de uma, você não tem liberdade completa. Liberdade completa é poder todas. Gente, era uma. Havia necessidade, né, de Adão e Eva usufruírem ali das delícias, né, daquela fruta. Não precisava, gente. Se a gente for parar a pensar hoje, a diversidade de frutas que tem, eu particularmente, sou professor de biologia, não tenho a menor ideia do nome de algumas frutas. Tem gente que fala assim, você já comeu isso? Eu falo, que diabo é isso? Nem conheço, né? Então, a gente hoje não tem dimensão com a facilidade que a gente tem, dessa quantidade, diversidade de fruta que tem. E aí Adão e Eva estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fruta lá quietinha, não tinha problema nenhum, não tinha necessidade nenhuma. E aí a serpente planta essa semente, a semente que diz o seguinte, se não pode uma, não pode nenhuma. Isso não é verdadeira liberdade. Pergunta maliciosa da serpente. E aí, como eu disse, a ordem de não comer o fruto era uma ordem só. Podia ser uma ordem assim, vocês podem subir em qualquer pé de qualquer fruta aí que vocês quiserem. Mas só com força. É legal e tal, divertido. Se quiser pular lá de cima, pula e tal. Mas não sobe nessa árvore. Então Deus podia ter dado qualquer ordem. A questão é ouvir a voz daquele que tem poder para criar e obedecê-la. E era isso que a serpente estava trabalhando ali no coração de Eva. Né? Particularmente de Eva. Vamos lá. Seguindo a minha cola aqui. Eva não se espanta com o fato de a serpente falar. Adão e Eva não... Ah, tá, isso que eu já pulei, já falei. Onde Adão estava? Gente, onde Adão estava? Tem gente que para e pensa assim, pô, Adão e Eva ficavam juntos o tempo todo. Não necessariamente, eu não fico o tempo todo junto com a Eva. Então, Adão e Eva não necessariamente estavam juntos. Podia estar junto ou não, mas o que a Escritura deixa claro, o que parece aí das duas uma. Ou ele ficou calado lá, igual um banana e não participou do diálogo, ou ele estava dando rolê. Né? Até porque, né, tinha muito lugar para dar rolê e muita coisa para conhecer, muito animal para dar nome. Né? Então isso aí é claro. Outra pergunta, por que a serpente aborda Eva? É muito importante a gente ter essa dimensão. Adão foi criado primeiro. Deus colocou sobre os ombros de Adão algumas responsabilidades. Deus criou Eva para ser a auxiliadora de Adão. Por que a serpente procurou Eva? Por que ela não procurou Adão? Né? Essa é uma pergunta aí para atiçar a nossa curiosidade. Aí a pergunta também, Adão foi criado primeiro. Será que se incomodava Eva? Será que para ela isso era uma coisa, pô, eu sou segundo e tal, não sei. A gente vai pensando aí, vai discutindo, né? Aí vocês comentam aí qualquer coisa. Bom, a despeito de toda a diferença, né, que existe entre homem e mulher, e tem diferença, né, gente? De função, de propósito, de importância, não. Claro, de importância, de valor intrínseco, não. Mas tem várias diferenças entre homem e mulher, né? Será que Eva se incomodava com essas questões que eu coloquei? Né? Será que se incomodava por Deus ter dado responsabilidades para Adão e aparentemente nenhuma para ela? A não ser auxiliador, tipo assim, eu vou auxiliar esse cara, pelo amor de Deus. Será que a minha função é só essa, né? Por ela ter sido criada depois, ou seja, em segundo lugar, né? Não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? De vez em quando estou olhando a hora aqui só para acompanhar aqui, galera.
E a intenção da serpente, então, diante de todas essas questões que eu estou colocando, era colocar essas dúvidas na cabeça de Eva? Agora, uma coisa que é importante a gente observar aí. Quando fala assim, Eva é auxiliadora de Adão, né? Ai, nossa. Gente, presta atenção. Quando um cara está se afogando, e aí vem alguém, estende a mão para ajudá-lo, para auxiliar. Quem está numa situação melhor? Quem está afogando ou quem está lá estendendo a mão, auxiliando o cara que está afogando? Então, às vezes, a gente tem a dimensão errada do que é auxiliadora, né? Auxiliadora não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco nessa perspectiva, né? Muito bem, vamos chegar nisso aí, Simone. Vamos chegar nesse ponto que você está falando aí. Eu dei uma leitura dinâmica aqui na sua frase, nós vamos chegar nisso aí. Muito bem. Eva respondeu, olha só a resposta de Eva. Versículo 2. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Olha que interessante, né? Quando Deus deu essa ordem, né, a Escritura fala que foi para Adão e Eva estava informada disso aí, né? Provavelmente, então, Adão falou com Eva depois, ou então Deus mesmo, né, falou isso com Eva. Enfim, o fato é que ela respondeu certo. Eva, ela racionalmente, na questão da argumentação, ela foi muito incisiva. Ela foi pontual. Falou, não foi isso que Deus disse. Deus falou que a gente não pode comer uma. Todas, a gente pode, quase todas, uma só. Esse quase que Satanás colocou aquela sementinha na cabeça dela, né? Então é importante a gente ter essa dimensão. Ela foi racional, mas a racionalidade de Eva não impediu que ela pecasse. Então, às vezes, é muito importante a gente ter essa noção, né? Porque bons argumentos na sua cabecinha, né? A respeito do que é pecado, de como que ele funciona, né? Saber o que deve evitar e tal. Na prática, às vezes, o raciocínio, o racional não funciona. Aí tem que ser a obediência, aí tem que ser a oração, aí tem que ser sujeitar a Deus. Por quê? De conhecimento, né, a cabeça nossa está abarrotada. Tem pessoas extremamente conhecedoras aí de tudo quanto é coisa nesse mundo, mas ainda assim elas pecam. Então, a resposta racional, incisiva, pontual, ali, bem direitinho de Eva, não impediu ela de pecar, né? Muito bem, não garantiu a ela a obediência à palavra de Deus. Uma outra coisa importante que a gente precisa observar é que a árvore em si, gente, a árvore, o fruto da árvore, ela não tem um poder intrínseco de causar a morte espiritual. Como eu disse, podia ter sido qualquer regra que Deus tivesse dado. Mas ele deu uma regra que tem a ver, né, com a árvore e o fruto, e ela poderia muito bem ser outra. A árvore não tem poder intrínseco, né, de causar a morte de ninguém. Isso é importante a gente saber. A palavra que sai da boca de Deus é o mais importante. Qual foi a palavra que Deus disse? De todas essas árvores pode comer, mas o fruto dessa árvore não pode nem comer e nem tocar, né? Foi isso que Deus disse. Então, a desobediência à palavra de Deus é que causou a morte. É uma tentativa de se tornar independente de Deus, ou seja, aquela tentativa de dizer assim, não, eu tenho uma limitação, minha liberdade não é plena, eu preciso, né, ter uma liberdade maior. Agora veja bem, olha só, gente, quantas espécies vegetais de árvores frutíferas existem e veja bem, quantas que Deus proibiu. Uma, então milhares em detrimento de apenas uma. Então o problema não era a árvore, o problema era a desobediência. O problema é não dar ouvido à palavra de Deus e desobedecer e colher as consequências disso. Misericórdia, né? Porque a gente faz isso, né, gente? Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, tememos a Ele, sabemos a verdade, sabemos o que é certo, como a irmã Perpétua aí está dizendo. O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal, né, que eu não quero, esse eu faço. Então, esse é o problema nosso. Continua sendo um problema nosso. E que só em Cristo a gente consegue enfrentar ele, né? E aí nós temos, né, a dicotomia, palavra de Deus versus palavra de Satanás, a quem dá ouvidos. Porque quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, ou nós damos ouvidos à palavra de Satanás, ou do meu ego, né? Ou da minha carne. Aquela necessidade, né, hedonista, né, de buscar prazer a qualquer custo,
e satisfazer as nossas necessidades, né, de maneira ilícita, né? Bom, Gênesis 3, versículo 4 e 5. Nós estamos vendo aí, ó, olha o que Satanás diz. A cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só que interessante, né? Satanás está chamando Deus de mentiroso. Na tora, na cara dura, ele está mentindo para vocês. Olha que petulância, prepotência de Satanás, chamar Deus de mentiroso. Isso que ele diz é mentira. Isso que ele diz vai acontecer? Não vai acontecer, né? E quando ele diz isso, né, ele está dizendo que a palavra de Deus não tem valor. E é isso que ele faz hoje. A palavra de Deus não tem... sabe a escritura sagrada? Ela não tem valor. Sabe o que aquele homem tem em mente, a Deus, aquele pastor diz, né, baseado nas escrituras? Então, aquilo não tem valor, relativiza, né, diz que é ultrapassado, que é fora de moda, ou seja, ele invalida a palavra de Deus. Isso acontece ainda hoje, né? Então isso tem que ficar claro para nós. Não tem nada de novo, tão velho quanto Gênesis, né? Acho que é essa frase que eu falei no início que a gente ia martelar ela aí, né? Se Satanás diz saber que eles não morrerão se comer do fruto, quer dizer que, na verdade, a palavra de Satanás é que tem poder? Quando Satanás disse, não, vocês não vão morrer, não. Ele está dizendo, é a minha palavra que tem poder. É claro que ele está errado, né? Porque Adão e Eva se lascaram. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente ter a dimensão aí de que ele está com todas as letras dizendo que ele tem a verdade, que a verdade é dele, né? Que a palavra daquele outro ela não tem valor e que eles devem seguir quem? Satanás. Porque a palavra dele tem valor. Mas por quê? Porque Satanás falou aquilo que muitas vezes a gente quer ouvir. E esse é o grande problema. Quando a gente ouve aquilo que a gente está doido para fazer de errado, vai lá e faz. Você vai ter essa e aquela vantagem e tal, você vai lá e faz. Esse é o grande problema. Então a gente obedece justamente porque fala aquilo que nosso ouvidinho quer ouvir. E essa conversinha aí a gente tem visto, né? Até dentro da igreja, às vezes, é importante a gente ter essa dimensão também. Satanás está querendo dizer que ele é mais digno de confiança do que o próprio Deus, né? Satanás está dizendo assim, né? Escutem a mim. Eu tenho a palavra, eu sou digno de confiança, aquele outro não é. Então confia em mim que vai dar tudo certo. Sabe aqui? Vai dar tudo certo. É a frase de Satanás. Vai dar tudo certo. Vai lá e peca, vai dar tudo certo. Vai lá e come do fruto que Deus proibiu. Disse que vai morrer. Pode comer, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Essa é a frase de Satanás, né? A gente tem que ter cuidado com isso aí, porque de vez em quando tem gente que fala umas frases dessas aí pra nós, mesmo quando a gente está fazendo, né, coisa errada aí. Misericórdia, né? A gente precisa da misericórdia de Deus, né? Eu, vocês, todo mundo, né? Isso serve para mim, irmãos. Toda vez eu falo isso lá na frente, né? Eu sempre falo isso lá na frente. A gente tá lá falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o pecado, falando sobre como agir, a maneira mais correta, né? De se lidar com as coisas do dia a dia, durante a semana, ser cristão mesmo e obedecer. Mas, gente, eu falo para mim, primeiro para mim, viu? Muito importante. Frase nada a ver mesmo. Adão e Eva se lascou e nós também. Qual era a relação de Eva com Deus? Nossa, interessante essa pergunta, né? A relação de Eva com Deus. Partindo do princípio, né? Antes da queda, claro, né? Que Deus cria Adão e Eva e ele convive com eles ali no paraíso, né? Era uma relação excelente, né? A gente vai ver aqui que Deus conversa com eles. Eles ouvem a voz de Deus, Deus procura eles. Hoje é o contrário, hoje a gente não ouve a voz de Deus, hoje a gente é que procura Ele e é difícil, né? A gente sabe pelas Escrituras como que isso é uma luta, mas o fato é essa relação que Eva e Adão e Eva tinham com Deus, né? Muito bem. Bom, Satanás, que é criatura, se coloca nesse momento como sendo Deus. Por quê? Se ele diz que Deus é mentiroso, se ele diz que a palavra de Deus não tem valor, se ele diz que a palavra dele é que a palavra que está certa, que é digna de confiança, e se ele vira e fala assim, vai dar tudo certo, o que Satanás está dizendo eu sou maior do que ele, eu sou Deus. Ele disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer não vou deixar não.
Então ele está se colocando acima de Deus, né? E além disso ele está querendo dizer que tem uma solução para promover a liberdade humana. Porque quando ele diz assim, vocês não podem comer de todos os frutos, aí ela fala assim, não, é só de um fruto. Então colocou na cabeça de Eva a ideia de que se não pode um, não pode nada, a liberdade não é completa. E o que está acontecendo aqui é que ele está oferecendo a liberdade completa, a pseudo-liberdade. Agora, a partir de agora, vocês vão poder fazer tudo. A partir de agora, né, vocês vão ter direito de tudo aí, né? É isso que Satanás está falando. Galera, eu apertei o botão errado aqui, deixa eu voltar aqui a paradinha aqui. Oh, meu Jesus, vamos lá. Voltou. Tecnologias. Você apertou o botão errado, já era, né? Vamos lá. Muito bem. Qualquer solução definitiva para as necessidades humanas, presta atenção nisso aqui. Qualquer solução definitiva para as necessidades humanas, que seja árvore, é só Deus que pode atender. Nem a ciência, nem a política e até a caridade humana podem resolver problemas que são necessidades humanas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E isso a gente às vezes aposta todas as nossas fichas, né? Ah, essa ideologia vai resolver, né? Essa religiosidade vai resolver meu problema. Nossa, a ciência, ela vai dar um jeito de resolver essa crise que nós estamos vivendo agora. Sim, temporalmente sim. Mas aquelas questões que estão no coração humano, aquelas questões que estão no eterno, isso aí é Deus. A gente tem que ter essa ideia bem clara, tá? Porque às vezes a gente aposta as fichas nas coisas erradas, né? Isso é idolatria. É o que está acontecendo aqui em Gênesis 3, né? Você tem uma criatura colocando para Adão e Eva, aliás, para Eva no caso especificamente, a possibilidade de resolver um problema. Aquele fruto não pode comer. Pode sim, come, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Outra frasezinha, né, que é complicada, né? Não tem nada a ver. Vai dar tudo certo. Ó, vamos lá. Só se for com Deus. Só se for em obediência a Deus, né? Muito bem. Continuando aí, galera, eu acho que eu vou conseguir cumprir o horário, hein? Isso é um milagre. Isso é muito bom. Porque eu fiz uma proposta aqui, vamos ver. Vamos seguindo aí. A antiga serpente, gente, quando a Apocalipse fala da antiga serpente, a antiga serpente é legal demais, né? A antiga serpente, ela está dizendo assim, sabe? Lá em Gênesis, quando está falando da serpente, então, nós estamos falando dela de novo. Então, quando for usada aquela metáfora, aquela simbologia lá atrás, é a mesma que nós estamos usando agora. Sabe aquele evento histórico que aconteceu lá no Éden? Então, nós estamos nos referindo a ele. Lá em Apocalipse, quando fala isso, é isso que quer dizer. A antiga serpente, Satanás. Então está repetindo, está trazendo, né, aquilo lá do passado, do primeiro livro da Escritura, está trazendo lá no final, né? Então olha só. Será, pergunta aí, polêmica. Agora é pergunta polêmica, quero ver vocês escrevendo aí. Ó. É desejo de Satanás oferecer a Eva a oportunidade de empoderar-se e tomar a dianteira da história? Porque alguém pode erroneamente pensar que Adão tinha a dianteira da história porque ele foi o primeiro a ser criado. Que ele era, né, o responsável ali, né, por cuidar do jardim, que ele tinha tomado a dianteira da história era dele. A iniciativa, né, tudo que fosse acontecer ao longo da história, partiria de Adão, o homem. Será então que a serpente estava trabalhando na cabecinha de Eva? Essa questão, vamos empoderar Eva, né? A partir do momento em que ela come o fruto e os seus olhos são abertos e ela se torna como Deus, aí a partir dali ela vai ser a primeira. É a primeira a se tornar como Deus, né? Essa é a proposta que a serpente está fazendo para Eva. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente ouve aí. Quando a gente está falando de cristianismo, quando a gente está falando de Cristo, nós estamos falando de homem e mulher sendo diferentes, mas tendo o seu valor intrínseco diante de Deus, em tudo aquilo que fazem, em todas as suas aptidões e qualidades.
Então a gente tem que entender que a mulher ela é significada em Cristo, na cruz. O homem é significado em Cristo, na cruz. A gente precisa entender isso, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né? Muito bem. Nós estamos vendo aí o início da idolatria. Quando uma criatura, quando uma criatura, ela se coloca como aquela que vai resolver os problemas e aquela que vai conceder a eles liberdade completa, né? Então, Eva, quando dá ouvidos a Satanás, que é uma criatura, a serpente, Eva está cometendo idolatria. É a primeira vez, né, na história que a gente tem um ato de idolatria. Vamos lá, Simone, não acho não, André, mas acho que esse parece o discurso dos dias atuais. Parece, né? Muito bem. Vamos lá, participem mais aí. Satanás oferece a Eva a oportunidade de abrir os olhos para enxergar um conhecimento oculto, como se todo o conhecimento que Adão e Eva tivessem naquele momento não fosse suficiente. Precisasse de um conhecimento a mais, um conhecimento mais profundo, no sentido de ocultismo. Então, a gente vê, é muito interessante isso, que a gente vê as primeiras religiões da história são muito voltadas para essa questão do ocultismo, né, de conhecer o oculto. E o que Satanás está propondo aí para Eva é justamente isso. Conhecimento daquilo que não foi revelado para vocês. Por que não foi revelado? Não me importa, eu quero saber. Então, muitas vezes, a postura, né, nossa é essa. Isso não foi revelado. Mas eu quero saber. Você não precisa saber, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem toda a Escritura que ela nos revela tudo aquilo que é importante. E a gente, às vezes, fica tentando ir além, né? A gente quer ir além. Paula, será que o diálogo foi maior e não foi todo descrito? Esse é o ponto que eu acabei de destacar. O diálogo que foi revelado na Escritura é o que é necessário. O diálogo que está ali, por mais rápido e curto que tenha sido, é o necessário. A gente não precisa, né, de mais informações ocultas, né? Então a gente não precisa disso. A gente pode até se divertir com isso, igual no início a gente fez em relação à cobra, aquela brincadeira, né, de Nárnia, né, os animais falavam e tal, mas a gente não pode depender. A nossa fé, a base da nossa fé não precisa, né, de informações extra, né? Até porque a Bíblia ela é feita para pessoas simples, entendam o Evangelho. Né? É a loucura da pregação. A pregação ela é louca e ela atinge pessoas de coração simples. É claro, gente, que a gente pode estudar, se aprofundar, conhecer o contexto, saber quando, como, onde, as pessoas que estão envolvidas em cada evento bíblico. Claro, isso é buscar informação, isso é curiosidade lícita, né? O que a gente muitas vezes tem que evitar é a curiosidade ilícita, né, que às vezes algumas pessoas que não creem tentam desacreditar as Escrituras, tentando fazer isso através daquilo que não foi revelado. Né? Então isso deixa eles fazerem isso. Né? Nós não vamos fazer isso. Muito bem. Existe muita adaptação de uma linguagem oral. Certamente tem mais sim. Eu acho que eu entendi. Não estou muito certo, não. Manipulação, ferramenta do diabo, sim, tem isso também. Né? Muito bem. A tentação foi uma oferta em relação a uma necessidade que tinham, ou Satanás criou uma necessidade. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eles tinham necessidade de comer aquele fruto? Eles tinham a necessidade, né, de ir lá no meio do jardim, porque a árvore já estava lá no meio. Eles não precisavam nem passar por ela. Eles podiam rodear esse jardim, sabe-se lá quantos quilômetros tinha. Eles podiam rodear o jardim todo, comer um monte de fruta. Ele estava lá no meio do jardim. Então tinha necessidade? Não havia necessidade. Então o que Satanás faz é criar uma necessidade. Eu preciso daquilo. Eu preciso daquele fruto. Eles não precisavam. Mas Satanás cria necessidade, implanta a sementinha lá na cabecinha de Eva e ela cai. Né? Então nessa primeira situação de tentação, né, realmente ele criou uma necessidade. Mas hoje não. Isso é um ponto importante destacar. Hoje nós temos várias necessidades. A
A gente tem necessidade alimentar, a gente tem necessidade de relacionamento, a gente tem necessidade de sexo, a gente tem necessidade de aprender, a gente tem necessidade de trabalhar, por incrível que pareça, né? O seu Madruga aí, necessidade de trabalhar, nós temos. E aí a gente pode satisfazer essas necessidades de maneira lícita ou de maneira ilícita. Então, muitas vezes, o diabo vai pegar aquela necessidade nossa que nós temos e que Deus concedeu, né, mesmo nesse mundo caído, opções para a gente conseguir atender essas necessidades de maneira lícita, e aí ele usa, né, dessas possibilidades ilícitas para a gente atender essas necessidades. Né? A gente tem que redobrar a nossa atenção aí, tá? Hoje o que nos... Ah, não, isso eu já li, beleza. Próximo, estamos caminhando. Árvore e o fruto. Olha só o que o texto de Gênesis 3,6 vai falar aí. Ó. A mulher viu que a árvore é bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Olha só que interessante, gente. A árvore era bonita? Eu não sei se eles tinham muita base comparativa, né? Então provavelmente eles já tinham rodado o jardim e visto muita coisa, né? Até para reconhecer que a árvore era bonita, né? A fruta era boa para se comer. Interessante, né? Porque assim, como que ela sabia que a fruta era boa? Eles já deviam ter experimentado uma quantidade boa de frutos para ter base de comparação, né? Isso é importante, a gente tem... Agora, tudo passa pelos órgãos sentidos, né? Árvore bonita, visão, né? Fruta boa para se comer, talvez a textura, talvez a cor dela, talvez o cheiro, talvez exalasse, né? Um cheiro, não sei. E o gosto, né? O gosto. Então, órgãos do sentido. Então, os órgãos do sentido são a nossa porta de entrada para as coisas desse mundo. As coisas entram pelos órgãos do sentido. E muitas vezes, né? São coisas que vão despertar em nós obediência e louvor a Deus. Mas, muitas vezes, o que entra nos nossos órgãos do sentido são coisas que vão, obviamente, fazer com que nós pequemos. Então, aquelas coisas que vão entrar nos nossos órgãos sentidos e vão nos causar pecado, vamos evitar. Né? É uma coisa aí que a gente tem que ter essa dimensão. A gente precisa evitar. A gente não pode falar assim, ah, não, eu vou desfrutar dessa visão aqui. A gente sabe, né? Homens, mulheres, tem coisas que não dá para ver, tem coisas que não dá para ouvir, né? Não dá para brincar muito com isso, não. E Eva foi dar uma espiadinha lá, ela foi lá no meio do jardim, né? Ela foi dar uma olhada, ela foi dar uma sapiada, e falou assim, deixa eu ver essa fruta. E, nossa, essa fruta é top. Deu vontade agora, deu vontade. Eu não tinha interesse nenhum. Ô, gente, é igual eu com o celular. Gente, é um problema, tá? Eu tenho uma doença. Adoro celular, adoro ver vídeo de celular, unboxing, review, né? Tudo tal. E aí eu fico vendo aquilo, eu não preciso. E aí esse celular tem isso, eu quero ele. Gente, isso é uma doença, eu preciso me tratar. Misericórdia de Deus. Mas é um excelente exemplo para a gente entender essa dinâmica. Se a gente vê, atiça uma coisa que a gente nem tem necessidade. A gente é satisfeito em casa e vai buscar, né, uma outra oportunidade para satisfazer isso. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado aí. Muito bem, vamos lá. Interessante também é que órgãos sentidos estão aí. Todo mundo tem os órgãos sentidos. Né? E aí é a mesma coisa de uma metáfora, que se não me engano foi Martinho Lutero, né, que propôs aí, que é o seguinte, um pássaro ele pode pousar na sua cabeça, pode até acontecer. Você não vai deixar ele fazer o ninho. Então é igual esses pensamentos ilícitos aí, né? Não deixe que eles façam o ninho. Eles podem até vir, né? Pode até penetrar os seus órgãos sentidos. E aí lá no seu cérebrozinho você vai, né, mandar um comando assim, tipo, fecha o ninho, né? Vamos sair fora daqui, sai correndo, sai vazado, né? Algo do tipo. Eva pensou como seria bom ter entendimento. Entendimento do quê? O que Eva queria conhecer? Para que ela queria conhecer? Então é importante a gente ter essa dimensão. Eva tinha todas as necessidades satisfeitas, Adão também. Satanás colocou uma pulguinha, ele criou uma necessidade que ela não tinha por que querer ter entendimento. Conhecer o bem e o mal. Nós vamos ver que desgrame que é lá na frente, desculpa essa palavra, tem que parar de falar essa palavra. A gente vai ver que porcaria que vai se dar lá na frente por causa de uma escolha errada que ela fez. A primeira consequência após a queda, nós vamos ver o que acontece. Então, olha só.
Eva comeu e deu para o marido. Adão nem estava na história. Aí ela vai lá e come o fruto e dá para o marido. Comeu e deu ao marido. Agora é interessante essa dinâmica, né, do casal, né? Os casais compartilham, né, as coisas boas e as coisas ruins, né? Então essa comunhão é muito legal, né? O casal tem que ter comunhão mesmo. Mas quando a coisa é ruim, você não vai compartilhar, pô. E Adão compartilhou calado. Adão foi um banana e a gente às vezes é um bananão também, né? Então a gente como casal precisa cultivar bons hábitos, né? Esses bons hábitos, né? Inclusive quando vier o mau hábito, falam, minha querida, meu querido, não vamos fazer isso, isso não está fazendo bem, né? Vamos acabar com isso, com essa dinâmica e tal, com isso que a gente está fazendo, com esse mau hábito, vamos cessar aqui, né? Adão era um bom marido. Tinha que fazer essa piadinha, né? Realmente, né? Ficava caladinho, né? E aceitava tudo que... Oh, meu Deus do céu. Isso acontece hoje? Claro, André, isso não acontece. Acontece, claro que acontece. Claro que acontece. Acontece as duas coisas. Acontece a mulher tomar a frente demais do marido, tomar a frente demais, e acontece também, né, do marido ser omisso. Então, aquela frasinha lá do início, tão velho quanto Gênesis. Isso que acontece aí na sua casa, gente, galera aí, tem 44 pessoas. Isso que acontece, ou já aconteceu, ou pode acontecer na sua casa, é tão velho quanto Gênesis, né? Tem nada de novo. Muito bem. O silêncio de Adão, gente, o silêncio de Adão, caladinho. A diferença entre Adão e Cristo. A diferença entre Adão e Cristo. Cristo dá vida pela igreja. Cristo morre pela igreja, né? Que é a sua mulher, a sua esposa. Adão o que fez? Adão comeu o fruto, né? Sem questionar, né? Sem questionar. E ele era o cabeça. Adão era aquele que foi convocado, né, para cuidar do jardim. E ganhou uma osciladora. O que ele fez? Comeu a fruta que Eva deu para ele. Sem questionar e sem falar assim, mas peraí, Deus falou aquilo ali, não vai rolar não, Eva. Não, ele não fez isso. Ele comeu. O evento mais trágico da humanidade, resumido. Isso é muito importante. A gente escreve livros sobre coisas muito pequenas, mas uma coisa tão importante quanto Gênesis, a gente vê aí, ó. Resumo. Apanhou, comeu e deu para Adão. Vamos lá, qual que é o versículo? O 7? Olha só, versículo 6. A mulher viu que a árvore era banana e ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou a fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Fim da história. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Um evento tão importante quanto esse. Se Deus, na sua revelação, ele descreve isso que aconteceu lá no início de forma tão sucinta, rápida, objetiva, então é isso mesmo. Vamos ficar com isso, né? Às vezes a gente fica querendo firular, né? Mas isso é que é importante a gente ter essa dimensão. É muito sério. Coisas sérias a gente não precisa descrever detalhes. Coisas sérias a gente usa poucas palavras e ela por si só já traz, né, a sua importância e o seu peso. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. O peso, né, deste evento é tão grande que ele não precisa de detalhes, né? Muito bem. Opa, deixa eu passar aqui, está acabando. Agora a consequência, vamos falar da consequência. Claro que faltou a postura de Adão, faltou demais e falta dos homens hoje. Falta a postura dos homens hoje. Falta a postura das mulheres hoje, né? Então, a gente precisa aprender com os dois. Porque a mulher deveria ter tido postura e nós vamos ver no final o vacilo que ela deu. Adão vacilou, vacilou. Mas o vacilo de Eva foi muito feio também. Então a gente vai ver no final. Estamos concluindo. E eu tenho que concluir em 14 minutos. Misericórdia. 14 não, 13. Vamos lá. Gente, os próximos versículos aí, ó. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Gente, a mesma figueira lá que Jesus amaldiçoou porque não dava fruto, é a figueira que forneceu folha para eles se vestirem, né? Vamos lá. O primeiro conhecimento que os dois tiveram quando eles estavam nus foi o quê? Conhecimento da vergonha.
Pelo conhecimento, hein, seu Adão e Eva? Olha o conhecimento. Estou com vergonha. Peraí, mas Satanás não tinha dito que o conhecimento que eles já adquiriram era do bem e do mal? Que porcaria, hein? É brincadeira. E aí, olha só, a primeira ação depois da queda. Qual foi a primeira ação depois da queda? Sentiram a necessidade de se esconder e fazer folhinhas de figueira lá para fazer uma tangazinha para eles. Uma tanga frouxa. Que belo empoderamento que os dois conseguiram, hein? E isso é o que deve ser falado para nós quando nós cometemos erro. Que bela consequência você teve do seu pecado. Eu digo para mim, que bela consequência eu tenho do meu pecado. Então é isso que a gente pode dizer aí para Adão e Eva, sobre Adão e Eva. Hoje o pecador quer deixar, olha só essa reflexão. Está acontecendo na sociedade aí, ó. Hoje o pecador quer deixar de sentir vergonha dos seus pecados, afirmando e promovendo que o seu erro, na verdade, é certo e é manifestação de amor, de coisa bonita, de coisa boa, bacana. Engraçado também, quando eles se manifestam para defender esses valores que são contrários aí do que nós estamos falando, eles fazem isso tirando a roupa. É uma loucura. Adão e Eva sentiram vergonha, tentaram tampar as vergonhas. Deus chamou, eles se esconderam. E o que as pessoas hoje querem fazer? Dizer que o que é pecado não é pecado. E quando elas vão se manifestar para dizer que o pecado é lindo e maravilhoso, elas tiram a roupa. Né? Reflexão que a gente deve fazer aí também é importante. Bom, eles esconderam as vergonhas dele usando recursos próprios. Folhas de figueira. A vergonha não é uma coisa tão simples que você esconde igual você bota, né, uma sunga, uma cueca, uma calcinha, esconde ela. Vergonha não se esconde. A vergonha que eles estavam sentindo era na alma e no coração. Não é nada físico que vai resolver. Não é nada material, é espiritual. É o sacrifício de Cristo que consegue resolver o problema do pecado. E aí, se a gente tem uma simbologia aí da folha de figueira representando aquela religião que tenta colocar a solução como o esforço humano, né? Fizeram lá a tanguinha deles, vem Deus e sacrifica um animal e cobre eles com a pele desse animal para mostrar que a providência e a salvação vem de Deus. Não é esforço próprio, a salvação provém de Deus, né? Agora olha só, gente, que trágico, isso é trágico. Nós hoje buscamos ouvir a voz de Deus. A gente fica louco, Deus fala comigo. Igual falou com Moisés e tudo mais e tal. Nós estamos vendo no texto aí que Deus fala com eles. É Deus que começa o diálogo. Olha só aí, ó. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus. Que dificuldade hoje para a gente ouvir literalmente a voz de Deus. A gente ouve no nosso coração. Olha o privilégio que eles tinham. Ouvir a voz de Deus. Estava passeando pelo jardim, presença física. Então se esconderam. Olha só, a segunda coisa que eles fazem, isso aqui dá para a gente ficar nervoso. A segunda coisa que Adão e Eva fazem, depois que eles comem do fruto, é se esconder de Deus. É fugir, é se esconder. Hoje nós estamos ao contrário, nós estamos buscando Deus, buscando ouvir a voz de Deus. E eles fizeram isso. Então, isso mostra também que nós hoje, muitas vezes, por causa do nosso pecado, tentamos abafar a voz de Deus e fugir da presença dele. Isso é importante a gente falar isso. Não estou vendo pessoal participando aí. Parece que travou o chat, eu não estou vendo ninguém. Se tiver tudo ok aí, gente, com áudio e com vídeo, me confirma aí. Alguém manda uma mensagem aí porque está estranho. Bom, Deus perguntou onde estavam e não o que fizeram. Deus perguntou onde vocês estão. Aí eles vieram falar o que eles fizeram. Deus não perguntou isso. Apesar da onisciência, ele perguntou onde eles estavam, qual a condição que eles se encontravam. Obrigado aí, gente. Ótimo, valeu. Então, Deus sabe, mas ele pergunta. Gente, olha só, isso é importante. Deus sabe, mas ele pergunta. Então, quando você ora, Deus sabe, mas Jesus orou. O pastor falou sobre isso aí numa outra live. A gente ora porque Jesus orou. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, ele pergunta. E ele quer a nossa oração. É importante a gente ter essa dimensão aí.
Muito bem. A dificuldade do casal de lidar com o novo estado. Eles estavam completamente perdidos. Eles estavam, assim, desorientados. O que aconteceu? Nós estamos com vergonha. Vamos esconder. Vamos colocar umas folhinhas aqui para cobrir as partes. Por que nós temos que cobrir as partes agora? Não tinha antes e tal? Que loucura! Olha o estado lamentável que eles se encontraram. Gente, tenta se colocar no lugar de Adão e Eva. Sabe quando você faz uma besteira e sente aquele trem no coração? Fala, nossa, respira fundo. Então, agora imagina o nível disso em Adão e Eva. Pesado, pesado demais, muito pesado. Muito bem, último slide. Nossa, 8h52, vai dar certinho. A primeira coisa que Adão diz para Deus após a queda é que se escondeu, atitude covarde. E a segunda é culpar a companheira que Deus deu para ele, atitude covarde. O último Adão, que é Cristo, morreu pela igreja. O primeiro Adão foi covarde e culpou a mulher que Deus deu. Né? Gente, obrigado aí pelos elogios aí, pela força. Valeu demais. Deus abençoe vocês aí. Deus pergunta a Adão sobre qual foi a sua ação. Lá em 3:11. Ação. Objetivo. Pergunta objetiva. O que você fez? E aí, lá em 3:13, ele vai perguntar para ela, por que você fez? Interessante isso, né? A pergunta a Adão ela é mais objetiva e a pergunta para Eva ela é meio subjetiva. Por que você fez? Né? Isso aí está lá no versículo 13. Na versão aqui, Nova Tradução Linguagem de hoje, está dizendo aqui, ó, por que você fez isso para a mulher? Então, o que eu quero dizer com isso? Homens e mulheres são diferentes e Deus muitas vezes trata homens e mulheres de maneira diferente. Tá? Qual foi a pergunta do Fred aqui? O primeiro teste do livre-arbítrio foi esse, cara. Se a gente for falar de livre-arbítrio, é um tema muito polêmico. A gente tem que separar o EBD só para falar de livre-arbítrio, que é uma palavra que nem existe nas escrituras, né? Complicado. Mas a gente segue com essa discussão aí num outro momento, tá? Gente, olha só aquilo que eu falei com vocês a respeito de Eva. Olha só o que a serpente vendeu de ideia para Eva e olha o que a Eva vai falar para Deus, que Deus pergunta para Adão, Adão bota a culpa em Eva. Aí Deus vai inquirir a Eva. Eu vou falar Érica, misericórdia. Eva. A Eva, ela não assumiu o erro. Qual que é a resposta dela? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. A ênfase dela é o fato dela ter sido enganada. Tipo assim, olha, aquela cobra me vendeu uma ideia errada. O que eu queria? Eu queria ser maior que Deus. Eu queria ter conhecimento do bem e do mal. Eu queria ter liberdade plena. Ela me enganou. O que eu podia fazer? Gente, olha a resposta de Eva. A cobra me enganou. Não é simplesmente ela colocar a culpa na cobra, não. É revelar o coração dela. A cobra me enganou. Eu preferia que a cobra tivesse falado a verdade. Quem dera a cobra tivesse falado a verdade. Então talvez o que Eva quisesse dizer é justamente isso. Isso é uma loucura, a resposta dela é péssima. A resposta de Adão é péssima. É transferir culpa. Isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Isso é meio clichê falar em relação ao que aconteceu e as respostas de Adão e Eva, mas é transferir culpa. Adão transferiu a culpa para Eva e Eva transferiu a culpa para a cobra. Mas é importante a gente entender essa dimensão. A mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Olha que pensamento de Adão. A culpa é dela, ela me fez pecar. Pô, cara, você não tem autonomia não, seu banana? E aí no caso de Eva, pô, Eva, você ainda está vidrada na promessa que a serpente fez? Você vai passar aí como a mãe, né, das religiões ocultistas ainda, ao longo da história, procurando respostas para as coisas ocultas, sendo sacerdotisa e buscando aí, né, inspiração de demônio para poder entender as coisas que acontecem ao seu redor. Então a gente pensa, né, lá na Grécia, Diana dos Efésios, e você tinha lá sacerdotisas. Gente, isso é uma coisa que persegue as mulheres ao longo da história, persegue os homens ao longo da história. É um pecado, não tem nada de novo, tão velho quanto Gênesis. E aí, para finalizar, né, a pergunta de Deus, ela é didática.
as respostas que eles dão revelam o caráter deles pós-queda. Isso é muito importante. Revela o caráter pós-queda. Qual seria a resposta que Adão podia ter dado aí? E Eva podia ter dado? A resposta honesta seria assim: desobedeci a tua única ordem. Meu estado, meu novo estado, me faz sentir uma vergonha horrível disso que eu fiz, e existe em mim uma luta entre te contar a verdade e tentar te enganar e resolver o problema por minha conta. Isso é o auge das religiões pagãs, das religiões que não adoram ao Deus verdadeiro, é tentar esconder o pecado, dizer que não é pecado, tentar arrumar outras maneiras de resolver o problema do pecado com o esforço próprio, ao invés de admitir e transferir culpa, transferência de culpa. Então, essa foi a situação historicamente mais trágica da humanidade, né? No outro estudo a gente pode estudar aí algumas outras coisas, né, que vem depois, as consequências da queda, a redenção e tal, mas hoje a gente encerra aqui, né? Adão culpou, foi Deus, a mulher que o Senhor me deu. A responsabilidade era de Adão. A responsabilidade era de Adão, mas a gente vê que Adão erra, Eva também erra, e ali eles estão nos representando, homens e mulheres, e as nossas dificuldades em lidar com o pecado. Galera, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela paciência. Espero que tenha abençoado. Lembrando aí, quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim, né? Deus precisa trabalhar comigo, né? Mais uma vez aí, eu digo, Deus abençoe vocês, homens e mulheres que estão vivendo a situação que o Brasil está vivendo agora, o mundo está vivendo essa situação. Vamos continuar junto em oração. De vez em quando a gente faz uma livezinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha penetrado o coração de vocês e encontrado morada aí, viu? Eu tenho que finalizar. Estou no horário, no minuto. Deus abençoe e abraço para todos. Valeu, galera!